Jornal Desportivo na TV Alentejo. Vamos ao longo desta edição falar-lhe do futebol do Inatel. Falamos também sobre a primeira divisão distrital e destacamos-lhe o hóquei em patins com a segunda derrota do Clube de Patinagem de Beja, que se estreou em casa a perder com a Académica da Amadora. Começamos então com a 9ª edição do Torneio Município de Beja para equipas do Campeonato do Inatel, equipas do Concelho de Beja que vão participar em 2009-2010. Vamos aos resultados da primeira fase. Na Série A, os jogos realizaram-se em Santa Vitória. Então aqui ficam os resultados. Quintos 0, Santa Vitória 0, 2-3 em grandes penalidades. Ainda o Santa Vitória 1, Bringelense 0, 4-3 em grandes penalidades. E o Bringelense 2, Quintos 0. Na Série B, os jogos realizaram-se no campo de futebol do Lourdense e os resultados foram os seguintes: Albernoense 0, Trigaches 2, 0-1 em grandes penalidades. Trigaches 0, Lourdense 1, 2-3 em grandes penalidades. E finalmente o Lourdense 1, Albernoense 0. Recordo que também neste grupo se marcaram grandes penalidades para servir de desempate. Na Série C, os resultados dos jogos realizados na Trindade. Então, os jogos foram os seguintes: Trindade 0, São Matias 0, 3-4 em grandes penalidades. São Matias 0, Mombeja 0, 1-0 em grandes penalidades. E Mombeja 0, Trindade 2. Recordo que aqui também se marcaram grandes penalidades para o desempate. Troféu para o melhor marcador, até ao momento, Henrique Cabaça, do Trigaches, com 2 golos. Carlos Maximino, do Lourdense, com 1 golo. Ainda do Lourdense, Filipe, que tem marcado também 1 golo. Igor Conceição, da Trindade, tem 1 golo. Ricardo Castilho, também da Trindade, com 1 golo. Marco Dias, do Bringelense, marcou até ao momento 1 golo. O mesmo acontecendo com Daniel Baião, do Bringelense. Jorge Silva, do Santa Vitória. Para o prémio de disciplina, a Associação de Futebol de Trigaches tem 3 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. O Bringelense tem 5 cartões amarelos. O Quintos tem 1 cartão amarelo e 1 cartão vermelho. A Trindade, 2 cartões amarelos. O Santa Vitória tem 1 cartão amarelo. O Lourdense também 1 cartão amarelo. No Troféu Município de Beja para equipas do Inatel, falamos-lhe agora da fase final, que se realiza já nos próximos dias 17 de outubro. Do primeiro ao terceiro classificado no campo de futebol do bairro de Nossa Senhora da Conceição, em Beja, vai jogar-se o Trindade Santa Vitória às 14h30, às 15h30 jogam Lourdense Trindade e às 16h30 vai jogar-se o Santa Vitória Lourdense. No outro grupo, para apuramento do 4º ao 6º classificado, também a 17 de outubro, mas na Cabeça Gorda, no campo de futebol José Agostinho de Matos, vai jogar-se às 14h30 o Bringelense São Matias, às 15h30 o Trigaches Bringelense e às 16h30 o São Matias Trigaches. Finalmente, para o 7º ao 9º classificado, também a 17 de outubro, no campo de futebol do Lourdense, em Santa Clara do Louredo, joga-se às 14h30 o Mombeja Albernoense, às 15h30 o Albernoense Quintos e às 16h30 o Quintos Mombeja. Depois há um jantar convívio e entrega de prémios às 19 horas nos serviços comuns do Instituto Politécnico de Beja. Ora, nesta edição vamos escutar agora 2 novos treinadores de 2 equipas que estiveram em confronto entre si. Miguel Ângelo, que veio de Beja, onde esteve ao serviço dos Júniores do Desportivo, foi também adjunto de Francisco Graça. Miguel Ângelo está agora numa nova fase da sua vida ao assumir este compromisso com o Lourdense no campeonato do Inatel. Ao fim e ao cabo é um desafio, porque é uma equipa ganhadora, é uma equipa bem organizada, bem estruturada, onde as pessoas adoram o clube, por assim dizer, têm uma simpatia imensa por este clube
E a mim resta-me não só o meu saber, mas a experiência que tenho enquanto fui jogador de futebol, porque enquanto treinador tenho 4 épocas, agora estou numa fase de aprendimento, de aprendizagem, mas penso que era isto que eu queria, porque aqui sinto-me bem, sinto que as pessoas estão comigo, eu estou com as pessoas e vamos tentar, e muitas vezes as coisas podem não correr da forma que nós queremos, mas penso que estou bastante satisfeito até. Miguel, há uma mística diferente no Inatel? Bom, isso para mim é um bocado suspeito de estar a falar, porque eu não sou conhecedor do Inatel, mas eu penso que, obviamente, tanto que o Lourenço, que se tem organizado e bem durante estes últimos anos, penso que há várias equipas também que o fazem e isso é bom, obviamente que é bastante bom para a competição, que é o que nos mais importa. Agora aqui a nós, eu conheço só, e como já te disse, até pouco do Inatel, mas penso que com a vontade que estes jogadores aqui demonstram e estes dirigentes, estas pessoas aqui da Santa Clara do Loredo, penso que é um clube que pode de repente ter outros planos até, dependendo das condições do que as pessoas queiram. A nível associativo, por exemplo. Exatamente, depende do que é que as pessoas depois quererão fazer, mas penso que, e já passei por muitos clubes, há uma vontade aqui das pessoas que eu não vejo aqui no distrito, não cheguei a ver e aqui consigo ver e isso obviamente que me motiva de outra maneira, sim. Em relação ao plantel, está fechado, há muitos jogadores que querem jogar no Lourenço, há muitos jogadores que querem jogar com o Miguel Ângelo. O plantel está praticamente fechado, ou fechado mesmo. Há jogadores que me conhecem, que eu os conheço. Obviamente que hoje em dia os jogadores preferem ter mais condições a nível de campo, porque felizmente já vai havendo mais relevados sintéticos e muitas vezes os jogadores optam por ter essas condições. Nós aqui, e não esquecemos que estamos no Inatel, se calhar os jogadores preferem uma segunda divisão distrital ou uma primeira divisão distrital, como é óbvio. Eu não, dependentemente, e estou bastante satisfeito com estes jogadores todos que aqui tenho, obviamente que estou muito satisfeito mesmo, são jogadores que já demonstraram ter um caráter e uma vontade imensa e isso a mim agrada-me, trabalhar com estes ou com outros, desde que eles cumpram aquilo que são os objetivos, para mim, seja com que jogadores for, interessa-me sempre trabalhar. Imagina que eu aqui nestas 3 semanas estou a treinar, o mínimo de jogadores que tive foi 18. Ora, obviamente, eu nunca tive isso, nem no Desportivo de Beja tive isso, porque muitas vezes nós tínhamos um plano de treino A, mas funcionava sempre o C. E aqui não, e dá outra motivação mesmo a mim, que sou treinador, obviamente que me dá muito mais condições de trabalho. Também em Albernoa há um novo treinador, ele já foi jogador de futebol, já foi árbitro e dedica-se agora à sua terceira causa no desporto, ser treinador de futebol. Aqui talvez seja um pouco mais difícil. Falo-lhe de João Barbeiro, que a pouco e pouco está a construir um plantel em Albernoa com objetivos sérios de poder fazer um bom campeonato. Pensei que estava na altura de ensinar alguma coisa, ou se não fosse ensinar, pelo menos participar e não ficar parado no mundo do futebol. Surgiu o convite, visto que tirei o curso, e aceitei-o com toda a responsabilidade e com toda a minha gratidão. E esta é talvez a tarefa mais difícil de todas aquelas que o João Barbeiro já passou? Talvez sim, para já com dores de cabeça, porque tenho falta de alguns jogadores, outros jogadores a mais para outras posições, mas também é uma tarefa bastante difícil, porque quando jogava futebol pensava por mim, quando era árbitro tinha que ouvir aquilo que me queriam dizer e agora como jogador tenho que pensar ou como treinador, peço desculpa, pensar por várias cabeças e tentar com que as coisas saiam bem e na perfeição. Mas para já ainda estamos no início de trabalho, ainda o plantel não está muito bem definido e os objetivos também vão ter que ser muito bem traçados. Sim, comecei com 8 jogadores, foi os que ficaram e que transitaram da época passada. Tem sido difícil, pois as equipas e os jogadores já estavam quase todos contratados, as equipas já tinham os seus planos e todas as suas motivações para começarem a trabalhar. Eu comecei a trabalhar há 1 semana e meia, 2 semanas lá, e tem sido bastante difícil ir buscar jogadores ou contratar jogadores, visto que eles já estão inseridos noutros plantéis.
E agora, como é que vai ser este campeonato do Inatel? Há também um novo figurino, 7 equipas, 6 jogos, a uma só volta, como é que vai ser? Pois, ano passado eu jogava aqui no Lourdense, era bastante mais fácil porque era uma prova de regularidade. Agora, não sei como é que vai ser, só depois de começar a encarar o campeonato, será tipo jogo a jogo, como era antigamente a Liga da Europa. Um jogo fora, já não voltamos a defrontar essa equipa, outro em casa, já não voltamos a ir à casa dessa equipa, mas temos que angariar o máximo de pontos possível para podermos passar à fase seguinte. Continuamos no futebol, já foi sorteado o campeonato do Inatel, que começa a 25 de outubro, 35 equipas distribuídas por 5 grupos. No grupo A descansa o Ado Pinto, vão jogar Neves Pedrógão, Sobral, Safara e São Matias Trigaches na primeira jornada. No grupo B descansa o Lourdense, jogam Mombeja Santa Vitória, Quintos Figueirense e Trindade Bringelense. No grupo C descansa o Aldeia de Fernandes, jogam Albernoa Jungeiros, Desportivo da Sete Alcariense e Almodóvar Corte de Sines. Na Série D, ou no grupo D, descansa o Amoreiras, jogam Garvão Lusianas, Santa Clarense Castelão e Santa Luzia Val de Santiago. Finalmente, no grupo E, descansa o Cavaleiro e frente a frente na primeira jornada vão estar o Bicos Brejão, Bem Posta Relíquias e Mal Lavado Longueira. Jorge Costa, o coordenador da Fundação Inatel em Beja para a área desportiva, fala à TV Alentejo neste novo figurino de campeonato. Toda a gestão, quer de calendário, quer de arbitragens, quer portanto, de disciplinar, da Comissão de Disciplina, portanto, é tudo feito por nós. Praticamente esse trabalho e estrutura foi feita por Lisboa, mas depois todo o resto desencadeado do campeonato, que pensa-se que terminará no dia 1 de maio com as duas finais, quer a final da taça da Fundação Natal, quer a da taça, como disse muito bem, da Agência de Beja no dia 1º de maio, portanto, como uma festa. Não sabemos ainda onde é que devemos fazer, mas a data já está determinada, que é nesse dia. Ficou satisfeito por ver a casa tão cheia? Praticamente foram 24 clubes que estiveram presentes, onde você também esmiuçou praticamente todo o regulamento, explicou tudo o que havia para explicar. É assim que se tem que fazer? Eu acho que sim, olha, e gostei muito da receptividade que as equipas têm. Para já me conhecem e sabem que a qualquer momento, qualquer esclarecimento, qualquer problema que tenham, dirigem-se a mim e eu normalmente costumo resolver. E depois penso que fui suficientemente claro e eles já tinham recebido aquela informação já em tempos. Portanto, mais ou menos estavam dentro das coisas e assumiram e sabem que aquilo pouco diverge da filosofia, portanto, que deverá ser aquela que eles devem ter durante os jogos. A partir daí é fácil. Em relação a este ano, há apenas 8 equipas de arbitragem, quer isto dizer que vamos continuar a ter metade dos jogos ao sábado e metade ao domingo? Exatamente, portanto, como são 5 séries, dá 15 jogos por jornada, vamos fazer 7 ao sábado e 8 ao domingo, ou vice-versa, não é? Como disse muito bem, temos 8 equipas de arbitragem sediadas aqui no distrito. É muito difícil cativar novos agentes porque o Inatel exige que as pessoas tenham que ter recibo verde e, portanto, pessoal reformado, pessoal que está no desemprego, pessoal estudante, é muito difícil terem isso porque perdem regalias que têm com a sua situação profissional. Em contrapartida, portanto, como o campeonato de Évora só tem 8 equipas, haverá equipas de arbitragem que estão disponíveis e também de Setúbal da Zona Sul também pensamos que eles possam colaborar connosco e ceder também, se possível, uma ou duas equipas de arbitragem por semana. Outra das grandes alterações é que se regressa outra vez à pontuação normal. O ano passado, a meio do campeonato, começaram a atribuir pontos negativos a quem tinha pontos positivos. Agora, 3 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota. Volta-se outra vez à estaca zero. Sim, como sabe, a sua experiência na rádio, que tinha que subir todas as semanas a nossa classificação, ela era feita exatamente nessas circunstâncias. Só que, para uniformizar, como foi dito ano passado, a página do Record, tivemos que sujeitar a nossa, portanto, classificação de Beja à classificação nacional. A justificação que eles deram pode ser aceita face aos regulamentos que havia na altura, que era a questão de penalizar ou não as equipas que faltavam. Eles achavam que assim estava mais correto, mas, portanto, voltou o bom senso e uniformizamos universalmente, que é assim que se faz e é assim que tinha que ser feito. De qualquer forma, achou que os clubes ficaram satisfeitos com esta nova forma de campeonato? Eu achei que sim. Sabe porquê? Porque
fazemos uma separação logo no princípio, uma espécie de pré-eliminatórias, digamos assim, e depois as boas equipas ou as melhores equipas jogam entre si, e às vezes havia uma desmotivação, quer daquelas que eram mais fracas, porque iam jogar às vezes com umas muito fortes, ou as muito fortes a jogar com as mais fracas. Assim, mais ou menos a partir de janeiro, já há 2 voltas, a coisa ficou homogeneizada e acho que já vai haver mais competição, já não vai haver tanto desinteresse na parte final dos campeonatos. Do Inatel passamos para outros resultados a nível nacional. Na terceira divisão Série F, quarta jornada, empate do Futebol Clube Castrense a 1 com o Cova da Piedade e a vitória do Moura 2-1 frente à União de Montemor. A estreia do Baronia para a primeira jornada no campeonato de futsal não foi feliz. Derrota por 6-1 frente ao Operário dos Açores na segunda divisão nacional no campeonato de Júniores Série D. À quinta jornada, Loletano 5, Despertar 0. O Campeonato Nacional de Juvenis, Série D, sétima jornada, Aljustrelense 1, Vitória de Setúbal 4. E no Campeonato Nacional de Iniciados, na Série F, à quinta jornada, Lusitano de Évora 1, Despertar 1, Odmirense 2, Lusitano Vila Real de Santo António 2 e Loletano 2, Moura 0. Agora a primeira divisão distrital, primeira jornada, com o Desportivo de Beja 3, Vasco da Gama 1, Odmirense 4, Santa Clara Nova 2, Ferreirense 1, Barrancos 1, Piense 0, Serpa 2, Rosairense 1, Mil Fontes 5, Aldenovense 2, Almodóvar 1, São Marcos 1, Despertar 3. Taça de honra da segunda divisão, terceira jornada. Negrilhos 1, Alvito 1, Renascente 3, Guadiana 1 e São Luisense 1, Alvorada 1. Destes resultados que agora divulgamos, vamos ao resumo daquele que foi o jogo da primeira divisão distrital entre o Desportivo de Beja 3, Vasco da Gama da Vidigueira 1. Início do campeonato da primeira divisão distrital, época 2009-2010, uma semana depois do que habitualmente acontece. O campeonato começou este ano a 10 de outubro e pelo terceiro ano consecutivo o Desportivo de Beja e Vasco da Gama da Vidigueira voltam a encontrar-se na primeira jornada. O árbitro deste encontro, David Tripa, com Vítor Rocha e Cristiano Bexiga. À esquerda, de verde e preto, Vasco da Gama da Vidigueira, o guarda-redes André, depois Pina, Prego, José Maria, Bonito, Gustavo, José Verdades, Mauro Emanuel, José Feio e Freddy. Os cumprimentos iniciais à equipa do Desportivo de Beja, que alinhou com o jovem Pardal, depois Vítor Canilhas, Vargas, Ramos, Daniel Correia, Sandro, Abílio, Ricardo, Cláudio, Matef e Patinha. No banco de suplentes do Desportivo, João Sousa, Julião, Vitali, Barriga, Márcio Pedro Crujo e Manuel José. No banco do Vidigueira, Bicó, Marinho, Patoche, Rebolo, Tareco e Joaquim. Numa partida onde o Desportivo de Beja deu o pontapé de saída e onde o Desportivo e o de Almodóvar também são candidatos ao título. Os dois capitães de equipa, Ricardo Vargas do Desportivo e José Verdades do Vasco da Gama da Vidigueira. Aqui na escolha de campo a bola saiu no campeonato 2009-2010 a formação do Desportivo de Beja. Nesta imagem vemos José Cláudio a colocar a bola em Abílio. José Cláudio, de resto, foi um dos jogadores que esteve em evidência no Desportivo de Beja ao lado de Matef e de Patinha. Ao longo desta partida e deste resumo vamos ter a oportunidade de ver também os golos que foram marcados, 4 neste encontro. Foi o Vasco da Gama da Vidigueira quem primeiro marcou, num jogo onde os níveis de ansiedade dos dois conjuntos foram enormes. Os dois clubes entraram bastante nervosos na primeira parte. Aqui o lance que vai originar o primeiro golo do Vidigueira. Daniel Correia perdeu para José Verdades. O capitão do Vasco da Gama coloca na corrida de José Feio, goleador da equipa do Vidigueira, natural de Alvito. José Feio tenta enganar a defensiva do Desportivo de Beja e depois, num lance infeliz do guarda-redes, o remate de José Feio e Pardal deixa a bola passar por baixo das pernas. O único golo da primeira parte e os festejos da equipa do Vasco da Gama da Vidigueira. Este era o primeiro golo registado neste jogo na cidade de Beja no arranque da competição. Recordo que noutros encontros o Odmira recebeu Santa Clara Nova, jogavam ainda Ferreirense, Barrancos, Piense, Serpa,
Roseirense Mil Fontes, Aldenovense Almodóvar e Futebol Clube de São Marcos Despertar. O Desportivo de Beja, depois do golo do Vidigueira, tentava reagir de todas as formas, tentava chegar à igualdade. Carlos Simão de início tinha um esquema tático baseado no 4-4-2, situação que viria a alterar no decorrer do segundo tempo. Aqui o José Cláudio vai ter outra tentativa através de um pontapé livre para poder chegar ainda à igualdade neste encontro. Volto a referir que José Cláudio é um dos jogadores mais influentes nesta equipa do Desportivo de Beja. O remate que nada originou, André, o guarda-redes do Vidigueira, estava atento entre os postes e com uma sapatada aliviou a bola para fora. O Desportivo continuava ainda no primeiro tempo à procura da igualdade. Também em evidência esteve o brasileiro Sandro, que transitou da época anterior. Neste lance, Gustavo vai ser expulso, lance polémico e que vai, de alguma forma, condicionar todo o futebol do Vasco da Gama. Da Vidigueira é que Gustavo vê o segundo cartão amarelo e deixa a equipa comandada por Vítor Caeiro, que este ano se estreia no comando técnico. A equipa fica reduzida a 10 unidades. O árbitro David Tripa ainda vai confirmar com Cristiano Bexiga a gravidade do lance e depois não há qualquer dúvida, David Tripa vai mostrar o segundo cartão amarelo ao jogador do Vasco da Gama da Vidigueira. De resto, este lance alteraria também todo o esquema montado pela equipa da Vila dos Gamas. Vítor Caeiro viu-se obrigado também ele a fazer bastantes alterações para poder aguentar um resultado que na segunda parte acabaria por dar a cambalhota, até porque o Desportivo de Beja entrou com uma outra força em face dos objetivos que tem. Aqui está a insatisfação do jovem Gustavo, na altura em que é expulso e na altura em que se dirige para o banco de suplentes, num dia em que foi também sorteado o campeonato de futebol do Inatel, que este ano vai começar a 25 de outubro. Já iremos também divulgar neste resumo os jogos da primeira jornada dos 5 grupos que este ano vão existir com 7 equipas cada. Aqui está, outra vez, José Cláudio a tomar posição para o pontapé livre, ao lado de Ricardo Oliveira, a deixar a bola para a direita. Cruzamento, o Desportivo de Beja tenta ainda através de Matef, um jovem que na segunda parte acabaria por estar em evidência, num lance em que a bola chega ainda ao ataque do Desportivo de Beja, que tenta a todo o custo chegar à igualdade, mas que acabaria por não o conseguir nos primeiros 45 minutos. Ora, no Inatel, a primeira jornada, aqui vemos o final da primeira parte. No grupo A vão jogar Neves Pedrógão, Sobral da Adissa Safara e São Matias Trigaches, vai descansar o Ado Pinto. No grupo B descansa o Lourdense, jogam Mombeja Santa Vitória, Quintos Figueirense e Trindade Bringelense. Grupo C vai descansar o Aldeia de Fernandes e depois jogam Albernoa Jungeiros, Desportivo da Seta Alcariense e Almodóvar Cortesinas. Aqui o arranque da segunda parte deste encontro. No grupo D do Inatel vai descansar o Amoreiras, jogam Garvão Lusianos, Santa Clarense Castelão e Santa Luzia Val de Santiago. No grupo E descansa o Cavaleiro, jogam Bicos Brejão, Bem Posta Relíquias e Malavado Longueira. Segunda parte, Matef em evidência, deixa a bola um pouco mais para trás para o seu colega Ramos, que dá para o jovem brasileiro Sandro, mete a bola em profundidade e o Desportivo aqui com aquele que é um lance polémico no gol da igualdade, a bola a saltar no interior da grande área do Vasco da Gama da Vidigueira, o cruzamento de Ricardo Oliveira para o interior da área da equipa da Vila dos Gamas, a bola para a esquerda, o cruzamento vai surgir e agora sim a confusão. A bola entra ou não na baliza, o árbitro diz que sim, os jogadores do Vidigueira pouco reclamam, um ou outro ainda levanta o braço em direção ao árbitro assistente, os jogadores do Desportivo festejam, o guarda-redes nada diz, muitos jogadores também não protestam, sinal de que a bola terá entrado na baliza. Não é possível verificarmos corretamente nesta imagem se a bola entra ou não, fica a dúvida. O certo é que o golo foi validado por David Tripa e também, embora um ou outro protesto, não há grandes protestos por parte dos jogadores do Vasco da Gama da Vidigueira em relação a este lance. Igualdade na partida, marcou
Pedro Patinha, esse golo da igualdade. O Vasco da Gama da Vidigueira depois tenta ainda reagir, outra vez aqui por José Feio, que acaba por sofrer uma falta, também ela feia, fica magoado. José Feio, o jovem mais influente no ataque da formação do Vasco da Gama da Vidigueira. Muitos protestos por parte do banco da equipa visitante no Complexo Desportivo Fernando Mamed esta tarde. Vai lá também o capitão do Desportivo, também o do Vasco da Gama da Vidigueira. O capitão do Desportivo é Ricardo Vargas. Nelson José Verdades, aliás, o capitão da equipa do Vasco da Gama da Vidigueira. Pontapé livre para a equipa de verde, que marcou primeiro. Vê-se a recuperação também de José Feio, que já avança para a grande área. O capitão José Verdades vai ser ele o responsável pela marcação do pontapé livre. O Vasco da Gama da Vidigueira estava insatisfeito com o resultado, não estava nada a gostar da igualdade num golo que até foi bastante duvidoso. A bola batida em profundidade, acaba por recuperar ainda Nelson Prego, joga pelo lado direito, tenta entrar na grande área, mas já tinha todos os caminhos fechados. Pontapé de canto para o Desportivo, e aqui outra vez a equipa comandada por Carlos Simão a fazer nova tentativa para a marcação de golo. A bola a ressaltar para o interior da grande área. O Desportivo continuava a carregar no acelerador. A equipa da Vidigueira a estacionar todo o seu autocarro em frente da sua baliza para que não pudessem acontecer alguns sobressaltos. Para já, depois da vantagem estava empatada, estava a pontuar na cidade de Beja. Cruzamento e o cabeceamento e o golo. Matef a fazer o seu primeiro golo e o segundo do Desportivo de Beja, depois do cruzamento do capitão Ricardo Vargas, o jovem em evidência esta tarde. Aqui os festejos também por parte do jovem Pardal, ele que substituiu o Rato, o guarda-redes, que provavelmente será titular na equipa do Desportivo de Beja. Está lesionado, tem um dedo inchado, tinha um dedo partido, ainda está a recuperar. Reação do Vidigueira, que em nada resulta, salta Pardal ao primeiro andar a recuperar, e aqui o terceiro e o golo que fecha esta partida, com reação feliz de Carlos Simão, treinador da equipa. Como sabe e como deve calcular, os primeiros jogos do campeonato, os níveis de ansiedade são sempre enormes. É o primeiro jogo, todas as equipas querem começar bem, querem ganhar. A nossa equipa, ao contrário, se calhar noutra fase do campeonato não entraria tão nervoso. E depois sofre-se um golo contra a natura, não é? Numa fase em que nós estamos à procura de explanar o nosso futebol, de assentar o nosso jogo, à procura de conquistar espaços, perceber também aquilo que o Vidigueira pretendia, aquilo que nós sofremos um golo de um lance infeliz do nosso guarda-redes. A equipa aí ficou abanada, não reagimos tão bem como desejávamos, esperámos por um intervalo, tentámos corrigir posições, passámos no nosso 4-4-2 para um 3-4-3, porque como sabe o Vidigueira perdeu um jogador no meio da primeira parte, e pronto, era uma questão de nós fazermos o gol na segunda parte de uma forma cedo, para termos uma margem de manobra para chegar ao 2-1 e depois e embalar para uma vitória. Não são jogos fáceis, porque, e você viu que a equipa do Vidigueira, mesmo no decorrer do jogo, muito nervosa, a discutir os lances, para além às vezes das marcas, e também a pressionar muito o árbitro, sem razões aparentes. Parece-me que a expulsão é correta, é um segundo amarelo numa jogada de transição rápida de um jogador que já está no último terço ofensivo nosso de campo, e portanto eu sabia que este primeiro jogo, com miúdos muito inexperientes, que é o caso do nosso ponta de lança, o Matef, o outro miúdo, o Patinha, veio da Inatel do Albernoa, como defesa central jogou a ponta de lança, com um guarda-redes com 17 anos, eu sabia que era muito difícil nós de facto explanar um futebol já agradável, um futebol fluido. De qualquer forma, estou contente pela segunda parte, pela atitude da equipa, pela compreensão da equipa e pelos 3 pontos que no fundo são os mais importantes. Final da partida com vitória do Desportivo por 3-1. Nos outros jogos, Aldemirense 4, Santa Clara Nova 2, Ferreirense 1, Barrancos 1, Piense 0, Serpa 2,
Roseirense 1, Milfontes 5, Aldenovense 2, Almodóvar 1 e o São Marcos 1, Despertar 3. Milfontes, Odmira, Despertar, Desportivo, Serpa e Aldenovense com 3 pontos na liderança. Barrancos e Ferreirense com 1 ponto. Almodóvar, Santa Clara Nova, São Marcos, Vasco da Gama, Piense e Roseirense com 0 pontos. Aqui ainda a oportunidade para vermos o cartão vermelho mostrado ao jogador José Maria, número 4 da equipa do Vasco da Gama da Vidigueira, por palavras proferidas ao árbitro da partida, David Tripa. Ainda assim, Vítor Caeiro, treinador da equipa, não gostou do resultado e aponta críticas à arbitragem. Não começou da melhor forma pelo resultado desportivo. Agora, pelo aquilo que se passou aqui dentro das 4 linhas, penso que a minha equipa entrou muito bem no jogo. De alguma forma sabíamos que iríamos sofrer porque o adversário é um adversário forte. Acabámos por marcar o primeiro golo e acabar o intervalo a vencer. A segunda parte iniciou com uma expulsão de um atleta nosso que de alguma forma a nossa estratégia que estava montada foi por água abaixo. Agora é assim, há que levantar a cabeça, tirar os pontos positivos que se passou aqui neste jogo hoje. E continuar a praticar bom futebol, que é aquilo que nós queremos fazer todos os domingos. Para lutar por objetivos de manutenção? Sim, pronto, aquilo que a direção me pediu, aliás, foi que fizesse melhor que o ano passado. O ano passado ficámos em 9º lugar, temos equipa para ficar, digo eu, e já afirmei para os órgãos da comunicação social, nos primeiros 5 lugares. Agora, é assim, tem que nos respeitar, tem que de alguma forma não nos fazerem aquilo que nos fizeram aqui hoje. Eu não gosto muito de falar da arbitragem, não é hoje que eu vou fazer, mas são vocês, comunicação social, que o podem fazer. Do futebol passamos para o hóquei em patins e a estreia em casa do Clube de Patinagem de Breja frente à Académica da Amadora. Pode dizer-se que a equipa da capital do Baixo Alentejo até teve o pássaro na mão porque esteve a vencer ao intervalo, mas os instantes finais da partida foram cruciais e os begenses perderam por 5-6. Luís Veríssimo, o treinador da equipa, comentou esta partida na TV Alentejo. Talvez a falta de experiência nesta altura venha ao de cima, porque eu arranjei um esquema, preparei um esquema para esses minutos finais, para que se fosse cumprido, mas entretanto o coração veio ao de cima e a cabeça deixou de pensar. Acabámos por levar o 6º golo na altura em que podíamos, com 3 elementos, porque eles tinham 3 elementos, mas pronto, de qualquer maneira melhorámos substancialmente da primeira para a segunda jornada. A primeira jornada o que aconteceu foi inexperiência, fomos com a alma, fomos com o coração, pensávamos que as coisas não eram assim tão complicadas e fomos encontrar uma equipa que veio com elementos da primeira divisão, nomeadamente do Porto Santense para a segunda, enquanto nós vamos da terceira para a segunda divisão e notou-se substancialmente. E para esta jornada, depois de aprendermos a lição e pedir aos jogadores que deixassem o coração em casa e jogassem mais com a cabeça, as coisas quase que iam resultando. Não resultaram. Vamos continuar a trabalhar, o nosso objetivo é único, é ficar na segunda divisão e para isso que vamos tentar. Mas há que existir um outro planeamento? Vão tentar trabalhar de uma outra forma ou vão tentar seguir para tentar adquirir mais experiência e aquele chamado caldo da segunda divisão? As duas coisas. Há necessidade de mudar, aliás já estamos a mudar, depois do primeiro jogo, depois de visualizar as imagens, entre todos chegamos à conclusão que há atitudes que têm que se alterar. Alterando atitudes, alteramos também a nossa maneira de jogar, nomeadamente a pressão sobre o jogador, a pressão sobre a bola, o jogar o 2-2 com mais facilidade. Portanto, toda uma mecânica que tem que andar à volta da equipa para que as coisas se sucedam da melhor maneira possível. Agora voltam a jogar fora de casa. Exatamente, vamos, salvo erro, é o Sesimbra. Salvo erro, vamos jogar a Sesimbra. Uma equipa com história que teve na primeira divisão, não sei o que é que a gente vai encontrar, mas também não vai ser fácil para eles, penso eu, porque toda a gente já compreendeu a mensagem. É preciso muito trabalho, muita concentração e muito esforço, muita dedicação durante o tempo que estamos aqui dentro. E se conseguirmos transmitir isso para dentro do ringue, a gente vai melhorando substancialmente e vamos conseguir, com certeza, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Está vista e revista a semana desportiva. Ponto final neste Jornal Desportivo na TV Alentejo.